Emily se encolheu no canto do banheiro. O almoço dela estava intocado no colo enquanto revisava nervosamente o material do exame. Do lado de fora, colegas falavam sobre maquiagem e paixões. O sino tocou e as estudantes saíram do banheiro. Emily respirou fundo e saiu do compartimento. Ela lavou as mãos, evitando olhar para elas o tempo todo. Ela sabia que as pontas dos dedos estavam uma bagunça, cruas e levemente sangrando. Ela olhou fixamente para o espelho, murmurando palavras de conforto para si. Você consegue fazer isso. Você vai passar nesta prova. Os corredores estavam silenciosos e vazios, enquanto Emily parava na porta da sala de aula. Ela olhou pelas janelas para as mesas enfileiradas. Sentado atrás de cada uma, estava um aluno, exalando calma, pronto para o exame. Era tão diferente de sua aparência descuidada. Sua respiração e mão tremiam enquanto ela empurrava a porta rangente, o som ecoando no corredor silencioso. Quando Emily entrou na sala, alguns alunos riram, mas ela estava focada. Ela precisava encontrar seu lugar e passar neste teste. A sala de aula desfocava ao seu redor enquanto ela se concentrava na prova. Sua ansiedade atingiu o ápice e seus dedos foram automaticamente para a boca. Enquanto Emily atacava as questões do exame e as pontas dos dedos com igual ferocidade, os sussurros se transformaram em suspiros, depois em gritos. Ela é um monstro, gritou um estudante. Emily, totalmente concentrada, escrevia, indiferente ao caos que se formava ao seu redor. Confrontada com a última questão do exame, Emily mordeu a unha até que um estalo alto preencheu a sala. Alguns alunos desmaiaram, um vomitou. O resto estava em choque demais para reagir. Durante a prova, Emily, confusa, empurrou sem querer a professora que veio ajudá-la. O sangue foi espirrado pelo chão e em seu papel. Os olhos de Emily se moveram de sua professora, atônita, para suas próprias mãos, seu rosto tomado pelo horror. Contudo, sua mente a instigava a prosseguir, limpar o sangue e continuar escrevendo. Ela continuou até que os paramédicos chegaram e a tiraram de sua mesa. No consultório do psiquiatra, Emily sentou-se com o dedo ferido envolto em gaze. O sangue ainda se infiltrava, manchando-o de vermelho. A psiquiatra, uma mulher com um modo calmo, porém assertivo, começou a discutir tudo que levou à sua internação nesta instituição. Sem perceber, Emily começou a roer a outra mão. Você sabe o que é um mecanismo de enfrentamento? Perguntou o psiquiatra em um tom suave, mas firme. Com os olhos embaçados de lágrimas, Emily balançou a cabeça levemente, levando a mão instintivamente à boca. É algo que você faz para reduzir o estresse ou desconforto, explicou o psiquiatra, observando Emily de perto. Mas se te machuca, é considerado maladaptativo, como roer as unhas. Emily parou de roer e fechou a mão em um punho no colo, lutando contra o impulso. Você se lembra da primeira vez que começou a roer as unhas? Perguntou o psiquiatra. Emily assentiu, sua mente voltando a uma memória sombria que ela gostaria de poder esquecer. Foi há anos atrás, ela sussurrou, sua voz mal audível. Eu era apenas uma menina pequena. Ela contou sobre a noite que tudo começou, com seu pai bêbado e agressivo e sua mãe chegando tarde, provocando uma briga violenta. Enviada para o quarto, Emily ouviu o barulho aumentar. Gritos, algo quebrando, um baque alto. A curiosidade a levou para fora, apenas para encontrar sua mãe no chão, seu pai de pé sobre ela, a raiva percorrendo cada fibra. Foi quando Emily começou a chorar incontrolavelmente até que ela mordeu a língua. A dor cortou seus soluços. Foi quando eu aprendi que a dor, disse Emily, olhando nos olhos do psiquiatra. A dor poderia silenciar o medo, a ansiedade. Ela fazia tudo ficar quieto. A psiquiatra anotou isso, seu rosto refletindo profunda consideração. Você levou esse modo de agir para a adolescência, ela notou.
Agora precisamos achar formas mais saudáveis para você lidar com suas emoções. Emily observou o psiquiatra, sentindo um misto de medo e esperança. Enquanto seus dedos se moviam lentamente de volta para Taptirupoca, o psiquiatra lhe entregou uma pequena bola brilhante. Vamos manter suas mãos ocupadas, ela sugeriu. Emily pegou a bola e a apertou, desviando seu foco para Senil, para a pressão em sua mão em vez da dor. Mais tarde naquele dia, na sala de recreação, Emily sentiu como se tivesse entrado em uma pré-escola, não em uma instituição psiquiátrica. Lá estava ela, a mais velha, se destacando sobre as crianças como um gigante. As mãos enfaixadas de todos revelavam um gosto compartilhado por hábitos compulsivos. Isso deveria ter feito ela se encaixar perfeitamente. Não fez. Emily apertou a bola de estresse ao sentar-se em uma das pequenas cadeiras. Ela pensou em jogar damas com o menino ao seu lado, mas decidiu não fazê-lo. Ao invés disso, ela começou a remover a gaze do dedo. O quarto ficou silencioso. As crianças observavam, com olhares curiosos e admirados. O menino ao seu lado se remexia, inquieto. Não devemos fazer isso, ele murmurou, sua voz preenchida por uma mistura de medo e fascinação. Emily deu meio sorriso, seu rosto mostrando uma mistura de tristeza e desafio. As regras às vezes são muito difíceis de seguir, ela sussurrou, jogando-lhe a bola de estresse. Quando Emily retirou a última camada de bandagens, revelando a pele crua e sensível por baixo, ocorreu uma mudança notável entre as crianças que assistiam. Eles olharam para as próprias mãos enfaixadas e depois para Emily novamente. O pequeno desafio de Emily pairava pesadamente na sala. Em instantes, todas as crianças começaram a desenfaixar suas bandagens e a devorar suas unhas e pontas dos dedos. Reconhecendo o potencial de Emily para influenciar as outras crianças, a equipe decidiu colocá-la em confinamento solitário. O quarto era austero, com apenas uma cadeira e uma câmera para registrar cada momento vigiado. O psiquiatra olhou fixamente para Emily, enquanto as enfermeiras prendiam seus membros à cadeira com correias de couro para evitar autolesão. Você iniciou uma frenesia alimentar, afirmou o psiquiatra severamente, observando a reação de Emily. Não roa as unhas perto das crianças. Com isso, ela virou nos calcanhares e bateu a porta, deixando Emily sozinha. Apenas a TV de circuito fechado lhe fazia companhia, olhos curiosos a observavam através dela. Confinada, a ansiedade de Emily piorou muito. Cada movimento fazia as restrições se esticarem e se aprofundarem em sua pele. Lembrança nítida de seu confinamento. Dominada por um crescente desespero, ela roía as correias de couro com uma ferocidade inesperada. Seus dentes haviam se tornado surpreendentemente afiados, seu desespero os transformando em algo selvagem e indomado. Talvez ela fosse um monstro. Seria isso tão ruim? Monstros são fortes, monstros não estão quebrados ou com medo. Monstros são sobreviventes. Uma vez livre de suas algemas, Emily rapidamente removeu a gaze restante de suas mãos. Por baixo das ataduras, seus dedos haviam sofrido uma mudança chocante. Eles não eram mais cobertos com unhas humanas, mas haviam se transformado em pontos quitinosos, pretos e afiados. Uma risada selvagem escapou dela enquanto ela olhava para suas novas garras. Uma onda de poder a inundou, apagando quaisquer vestígios da garota frágil e submissa. Ela havia sido uma vez, virando-se para encarar a câmera que vinha observando cada movimento seu. Seus olhos brilhavam com uma alegria feroz e perturbadora. Ela avançou na lente, atacando-a. Com suas novas garras, a câmera vibrou violentamente, enquanto seu último olhar, um sorriso vitorioso e arrepiante, se transformava em estática. Antes que a tela se apagasse de repente. Ela se tornou SCP-8480-A. SCP-8480
classificado com uma classe de contenção de Keter, uma classe de interrupção de Eck e uma classe de risco crítico, refere-se a um distúrbio mental anômalo que afeta crianças de 3 a 14 anos, conhecido como instâncias SCP-84801. Essas crianças exibem sintomas que variam de ansiedade moderada a grave, dores de cabeça, onicofagia intensa, dermatofagia, cicatrização excepcionalmente rápida e alta tolerância à dor nos dígitos. O distúrbio geralmente se ativa sob condições de ansiedade extrema, persistente ou traumas, principalmente se a criança rói unhas como mecanismo de enfrentamento nesses momentos. Após a infecção, a progressão dos sintomas em instâncias de SCP-84801 varia dependendo de fatores de estresse internos e externos. Muitos casos podem persistir na vida adulta sem sintomas evidentes. Atualmente, um número substancial de crianças infectadas, registradas aos milhares, estão sob os cuidados da Fundação, tendo sido internadas antes de atingir a idade de 15 anos. Um sujeito notável, SCP-848-0A, ou Emily Curtis, com 20 anos, era significativamente mais velha do que os casos típicos no momento da descoberta. A fase 1 do SCP-8480 pode iniciar antes da adolescência, geralmente por volta dos 9 anos, mas casos a partir de 3 meses já foram observados. Diagnosticar bebês é desafiador, pois eles não têm dentes. Os primeiros sinais costumam ser chupar os dedos ou mastigar os membros. Independentemente da idade, os sintomas iniciais de SCP-84801 aparecem em 2 a 3 dias após o evento desencadeador. Nessa fase, as instâncias costumam sentir ansiedade baixa a moderada na maior parte dos dias. Elas também podem sofrer de leves dores de estômago ou cabeça, frequentemente descartadas como queixas comuns da infância. Ademais, essas crianças desenvolvem estratégias de enfrentamento mal adaptativas, como cutucar a pele, puxar o cabelo e, notavelmente, roer as unhas, que frequentemente descrevem como proporcionando um maior alívio. Um sintoma psicológico preocupante é a crença profundamente enraizada entre as crianças afetadas de que há algo fundamentalmente errado com elas, que não pode ser corrigido. Ainda não se sabe se essa crença é um sintoma direto do SCP-8480 ou um efeito colateral psicológico do transtorno sem tratamento. As crianças geralmente evoluem para a fase 2 dentro de 6 meses a 1 ano após o surgimento dos primeiros sintomas. A fase 2, chamada estase, intensifica os sintomas iniciais observados nas instâncias SCP-84801. Nesta fase, as crianças afetadas tornam-se muito dependentes de mecanismos de enfrentamento e inadequados para lidar com suas emoções. Apesar das tentativas de intervenções médicas, psicológicas ou terapêuticas, esses comportamentos persistem e se intensificam durante a fase 2. Os indivíduos aumentam notavelmente a dependência de roer unhas e comer pele para regular suas emoções. Essa escalada frequentemente resulta em lesões físicas e sangramento devido à gravidade das ações. As instâncias do SCP-8481 podem permanecer nesta fase indefinidamente. O SCP-8480-A é a instância mais antiga registrada que permaneceu na fase 2, até pouco antes de ser admitida nos cuidados da Fundação. A progressão para a fase 3 ocorre apenas depois que uma instância do SCP-84801 passa por um período significativo e prolongado de estresse, ansiedade e experiências traumáticas. As circunstâncias específicas que catalisam essa transição variam de indivíduo para indivíduo, tornando desafiador prever exatamente o que desencadeará o avanço para a fase 3. A fase 3, denominada infecção completa,
marca uma fase crítica para as instâncias do SCP-8481, onde a mitigação dos sintomas e a redução das lesões auto-infligidas se tornam o foco principal, pois a recuperação adicional não é viável nesta fase. Todos os sintomas anteriores se agravam de moderados para graves, acompanhados por vários efeitos anômalos, distintos e severos. A pele, músculos dos dedos e mãos dos afetados amolecem significativamente, deixando-os mais propensos a danos. Morder as unhas ou as mãos desencadeia a produção de bloqueadores de nervos e endorfinas no cérebro. Essa adaptação reduz a dor e proporciona uma breve sensação de prazer, complicando a cessação desses comportamentos. O endurecimento dos dentes permite que as instâncias mordam não apenas a carne, mas também o osso, intensificando a gravidade de sua condição. A regeneração celular anômala é intensificada, levando a um rápido reparo dos tecidos e forçando um padrão cíclico de autoconsumo para gerenciar o estresse emocional. Os afetados desenvolvem uma necessidade compulsiva de consumir a carne e as unhas ao redor de seus dedos, devido às taxas aceleradas de cura. Eles experimentam um profundo impacto psicológico, sentindo-se quebrados e não mais se identificando como humanos. Isso se manifesta em uma perda de interesse em atividades humanas normais, incluindo comer qualquer coisa além de seu próprio corpo. Pesquisas buscam curas ou métodos para neutralizar o SCP-8480, mas ainda não foi descoberto um tratamento eficaz. As instâncias no estágio 3 persistirão neste estado até que suas funções biológicas cessem, ressaltando a natureza grave deste estágio avançado do SCP-8480. O estágio 4, recuperação, representa uma profunda transformação no SCP-848001, ocorrendo após um período de intensa autorreflexão e aceitação dos traumas desencadeadores de sua condição. Este estágio é alcançado apenas quando uma instância para de consumir constantemente suas unhas e tecidos circundantes. Os sintomas característicos do estágio 4 incluem a cessação completa da dor, embora ainda não esteja claro se essa falta de sensação se deve a mudanças fisiológicas ou fatores psicológicos. Uma redução significativa nos níveis de ansiedade para mínimos ou insignificantes, cuja natureza, anômala ou não, ainda precisa ser determinada. Embora comportamentos compulsivos como roer unhas e comer pele cessem, os sujeitos continuam a exibir outros mecanismos de enfrentamento mal adaptados e sinais de angústia psicológica. O desenvolvimento de crescimentos quitinosos pretos no lugar das unhas, que são capazes de cortar metal, pedra e materiais orgânicos, marcando uma anomalia física significativa. Capacidades físicas aprimoradas, incluindo aumento de força, resistência e metabolismo, que contribuem para um estado elevado de existência. Elevação da hostilidade contra a equipe da Fundação e recusa em permanecer em contenção, trazendo desafios à gestão e segurança devido às complexidades e à ameaça à normalidade. Os protocolos de contenção para instâncias SCP-848001 na fase 4 foram totalmente revisados. Todas as abordagens de tratamento anteriores foram suspensas indefinidamente, refletindo uma mudança na estratégia em resposta aos desafios únicos apresentados por este estágio avançado. Todas as instâncias SCP-84801 são obrigadas a serem isoladas e contidas no site 80P, ostensivamente sob cuidados psiquiátricos prolongados. Bandagens, gaze, talas e gessos são fornecidos apenas a pedido da instância. Uma parte crítica da estratégia de contenção envolve colocar qualquer possível instância SCP-8481 em um cenário traumático controlado após a identificação, sem o conhecimento do sujeito ou de seus guardiões. Se os sintomas piorarem após o trauma induzido, o indivíduo é imediatamente transferido para a custódia da Fundação.
o pessoal da Fundação é estritamente proibido de oferecer aconselhamento, apoio ou tratamento de saúde mental para as instâncias SCP-84801. Além disso, essas instâncias não são desencorajadas a se envolver em autocanibalismo maladaptativo, pois esse comportamento mostrou deter a progressão para a fase 4. Consequentemente, as instâncias SCP-84801 requerem sustento mínimo, precisando apenas de comida e água uma vez por mês, e são mantidas em confinamento solitário continuamente. SCP-8480-A, identificado para medidas imediatas agressivas, deve ser neutralizado ao ser detectado, com os restos enviados de volta ao site 80P para análise detalhada e estudo adicional. Assista a mais um caso dos arquivos do Dr. Bob, que fará você refletir se roer unhas é apenas um mau hábito ou uma anomalia se desenvolvendo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto exploramos os arquivos secretos da Fundação SCP.